Oi gente, bom dia pelo horário do sítio, vocês podem ver pelos meus olhos aqui, meio inchado, ainda acabei de acordar. E uma das primeiras coisas que eu faço é vir aqui no galinheiro, dar alimentação aos pintinhos, ver como eles estão. E eu gostaria de, nesse vídeo, compartilhar algo, eu acho que é até muito importante, na verdade muito importante para quem cria galinhas. Eu particularmente, eu comecei a criação, se vocês notarem nos últimos vídeos, aí nos vídeos anteriores, que falam um pouco sobre a criação, eu comecei a criar de forma assim muito rápida, né? Sem experiência nenhuma. Na verdade a gente está adquirindo a experiência no sítio. Mas eu comecei a criar os pintinhos, porque eu ganhei, nós ganhamos um pintinho aqui da minha sogra, do meu sogro, aí acabou vindo para cá. Outro depois trocamos, né? É só vocês recordarem alguns vídeos aí. Trocamos num ferro velho, aí veio o galo aí, Tião, mais umas galinhas. Acabamos sem estar no tempo certo, porque a gente queria adquirir mais conhecimento, mas acabou. Fizemos aí o galinheiro, começamos a criar as galinhas. Compramos alguns pintinhos para então começar essa criação. Só que aconteceu dos pintinhos começar a ter uma doença. Começou os olhos desses pintinhos a lacrimejar muito, começou a criar bolhas, verrugas, né, machucados no bico. Assim, pra gente foi muito triste, porque a gente não tinha experiência. Perguntava até veterinário, recomendaram um tratamento, um remédio mesmo, compramos, colocamos. Infelizmente não deu certo no nosso caso. E aí foi indo, perguntamos a outros que já tinham criado pintinhos e não dava certo. A coisa foi aumentando, só para vocês terem noção, olha a que ponto chegou duas das aves, dois dos pintinhos. Olha só esse aqui, olha o aspecto desse. Ele ficou com uma verruinha, um machucado, tem a parte de respiração e ele começava tipo soluçar ou respirar forte, não queria comer, olha só, porque tá tampando. Já o outro, olha só a gravidade que ficou. O outro totalmente, olha só, triste, feio, começou a aumentar e a gente não sabia o que. Passávamos limão, passávamos o remédio que foi recomendado e não deu certo, só foi agravando. Olha só esse ponto, chegou a dar essa verruga, esse machucado, e ele não se alimentava, ele ficava triste no canto. A gente já estava dando como conta assim que ele iria morrer. Só que a gente começou então a pesquisar, né? Fomos atrás, não desistimos não. Até alguns falaram, abate esse porque ele vai contaminar os outros, e a gente estava notando que estava contaminando. A gente já estava assustado, porque todos os outros já estavam aparecendo, outros com a verruga mais acima dos olhos. Então a gente começou a pesquisar até na internet. Nesse canal aqui, que eu vou colocar a mostra agora, esse canal nos deu uma dica, que tem essa legenda aí no vídeo, começou a nos dar uma dica. Enfim, nós começamos o tratamento. Pegamos aqui, fizemos esse remédio e começamos a tratar. Foi um troço meio traumatizante para quem não sabe. Traumatizante porque assim, a gente passava e o que acontecia? Parecia que estava gravando, inchava os olhos, isso nos assustava, mas a gente continuou o tratamento. Eu gravei passo a passo, nós gravamos aqui, a Paulinha e eu, nós gravamos passo a passo desde o início do tratamento. Não sabíamos que ia dar certo, não conhecíamos o tratamento, nós tínhamos que fazer algo para tentar salvar as aves. Então começamos esse tratamento e começamos a gravar dia a dia o que estava acontecendo. Foram 10 dias de gravação, passo a passo, sabe? Foi interessantíssimo, deu certo, funcionou. Em 3 para 4 dias solucionou o problema. No final de 10 dias nós fechamos a gravação, aí a filmagem, né, o vídeo já estava editado. Infelizmente eu precisei de um espaço no computador aqui, no celular, melhor dizendo, e eu
pá, apaguei o vídeo. Tentei recuperar, fizemos de tudo, não conseguimos recuperar um vídeo muito bem elaborado, muito bem gravado para mostrar para vocês passo a passo. Mas aí a gente ficou até triste, né? Seria um vídeo super interessante, produtivo para vocês, para todos nós que queremos o bem dos bichinhos e quem cria. Mas eu falei, poxa, eu não posso deixar de passar essa recomendação, essa minha experiência. Pode ser que não funcione no caso de vocês, outras coisas que vocês fizerem pode dar certo, né? Ou até um outro tratamento. No nosso caso deu certo, e aí eu preciso compartilhar para vocês como nós fizemos, e aí eu vou passar para vocês. Foi exatamente o que foi ensinado nessa página que eu tinha mencionado. Deu certo, quero agradecer ela por ter compartilhado com a gente. Então eu falei, poxa, eu também preciso compartilhar, que talvez outros possam estar passando por isso e seja útil. Então eu vou compartilhar para vocês como é esse tratamento, o que nós fizemos exatamente, e vou mostrar para vocês o antes e o depois desses dois pintinhos, né, que estavam com essa doença. Teve outros que melhoraram, e assim, a gente não tem um registro do antes e o depois, mas todos, em 3 dias, foi resolvido essa situação, e eu agora compartilho com vocês como é esse tratamento. Então os ingredientes são simples. Olha só, um copo de água, duas colheres de sopa de cinza, aqui já tem a medida de 2 colheres, e 1 colher de sopa de sal. Agora, simplesmente misture a cinza com o sal, a água. Então, após essa mistura, o detalhe é o seguinte: toda vez que for aplicar nos pintinhos, faz a mistura novamente para que os produtos aqui possam ficar bem misturados, né? A cinza com a água, porque no normal a cinza ela desce. Então você faz uma mistura assim, pode pegar na mão e passar então na ferida. Pode passar direto, alguns até mergulham a cabeça da ave nessa cinza, mas a gente fez o seguinte: passava toda vez, jogava aqui na mão e passava na cabeça da ave. Porque isso é interessante, porque como eu disse no início, parecia que estava inchando os olhos, né? Parecia que estava dando uma alergia, alguma coisa, parecia que estava incomodando demais, mas é o normal, é cinza, é sal, né? Uma água salgada, mas a gente insistiu nesse tratamento, a gente persistiu nesse tratamento e o resultado foi interessante. Então nós notamos que em 3 dias as feridas já estavam secas, então a gente acreditou assim, não vai espalhar. E já estávamos até felizes porque os pintinhos estavam alegres, já estavam brincando, comendo bem. Mas conforme a gente foi passando esse produto, tinha algumas aves que estavam começando, simplesmente a casquinha ia caindo, soltando. Enquanto a gente passava assim, até soltava na nossa mão. E com o passar do tempo, a gente já tranquilo, isso aí já tinha 8 dias depois que tínhamos iniciado o tratamento. O que aconteceu? Olha só o resultado. Uma coisa assim, a gente acreditava realmente que já estava curado, mas ia ficar aquela ferida, aquele machucadinho. Esse, por exemplo, do machucadinho, secou totalmente, né? Aí a gente tem uma visão de como estava, mas tinha secado. O outro que estava nesse aspecto aqui, ó, que vocês podem notar, tinha secado totalmente. Então a gente já estava até tranquilo. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, já tinha 8 dias do início do tratamento. Olha só o resultado. Eu gostaria agora de mostrar exatamente o que aconteceu. Essa ferida simplesmente caiu. Só claramente caiu.
essa ferida, abrindo novamente a condição dela poder respirar. E aquela que estava mais grave, que a gente acreditava realmente que nem ia sarar, olha só o antes e o depois. Foi algo realmente que nos deixou muito felizes, porque não só secou, foi secando, mas depois ela caiu, toda a ferida do bico, dando condição para a ave novamente voltar. O antes e o depois comprovam claramente que esse tratamento caseiro aqui, com a cinza, o sal e a água, deu resultado no nosso caso aqui, no caso das aves do nosso sítio, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E na verdade um resultado positivo desse tratamento nos deixa felizes, né? Poder usufruir dos animais aqui do sítio em boas condições, mas ter a certeza de que eles estão alegres, comendo bem, crescendo bem, podendo não estar sentindo dor. Então isso aí nos deixa satisfeito, né? A gente tem cenas aí que a gente pode compartilhar do convívio com esses animais. E o tratamento ter dado certo, pra gente, é uma grande felicidade. Bora. Todo mundo pra casa. Vambora. Bora, Tião. Bora. Vamos pra casa. Hora de entrar, Tião. Tião. Hora de entrar. Bora, Tião. Bora, Tião. Vai, Tião. Entra, chama os outros. Bora. Tá de brincadeira, né? Bora, bagunceiro. Entrando pra dentro de casa. Entrando todo mundo. Bora, Tião. Fica aí. Gente, olha só. Esse é o vídeo de hoje. Eu não podia não deixar de compartilhar com vocês que deu certo no nosso caso aqui, no caso das aves do sítio, esse tratamento. Então vocês experimentem, é uma dica, tá, de experiência particular. Vocês fazem o tratamento que achar ser melhor, mas se não der certo em algum aspecto aí do tratamento que vocês conhecem, tente esse, depois comentem, experimente, porque eu acredito que estava bem grave e deu uma melhora total das aves. Então é isso aí que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês podem compartilhar o vídeo, fiquem à vontade para dar os seus comentários. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, valeu.